Amados, o que eu estou lendo é a palavra de Deus. Não é a ideia do pastor, não é o sentimento do pastor. Olha, o pastor prega porque ele tem raiva das pessoas, tem ira daqueles que não se dedicam a Deus. Não, nós só expressamos um sentimento de indignação por aqueles que estão se perdendo, para que tragam despertamento, não para que morram, não para que sejam condenados, mas para que se arrependam, para que se humilhem, para que se convertam. E estes se convertam não é para eles, é para nós, é para todos nós. Que se arrependem não é para eles só, é para todos nós que estamos ouvindo. Então essa mensagem hoje começa sempre pela minha vida. Tudo que eu prego aqui é para mim. Se você quiser receber, recebe. Se não quiser, continua fazendo o que você achar melhor. Fica à vontade. Amém? Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que o fim deles é a perdição. Deus está dizendo, eles vão para a perdição, vão ser condenados. Eles vão ser condenados. O fim deles é a perdição. O Deus minúsculo, Deus deles é o próprio ventre. Quer dizer, eles só se preocupam com eles próprios. Eles só estão preocupados se vão conquistar, se vão comprar, se vão adquirir, se vão chegar, aonde vão chegar, o que vão fazer, para onde estão indo. Peraí, o meu negócio, a minha bênção, o meu milagre, o meu dinheiro, eu vou ficar rico, eu vou ganhar mais, e eu vou fazer mais, e eu preciso ter tempo para mim viajar, para mim sonhar, para mim curtir, para mim usufruir, para mim fazer. Quer dizer, o Deus deles é o próprio vento, só pensam neles. Nós precisamos olhar para a palavra e entender o que Deus tem para as nossas vidas e o que Ele quer nos ensinar quando nós meditamos na palavra de Deus. E o Senhor vai nos ensinando isso, dizendo, olha, o fim deles é a perdição, porque eles só pensam neles. A glória deles é para a confusão deles mesmos, porque eles só pensam nas coisas terrenas. Aí ele diz no verso 20, mas a nossa cidade está nos céus. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para que se conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Deus está dizendo, a nossa pátria, a nossa terra não é aqui, o nosso lugar não é nesse lugar. Queridos, pastor, eu não posso pensar, eu não posso aproveitar, não posso viver, não. Jesus passou 3 anos e meio pregando para os discípulos, eu vou para o Pai, logo não estarei mais aqui. Estarei com o Pai, porque lá é a nossa pátria, lá é o nosso lugar, lá é a nossa nação, é para lá que vamos. Eu vim aqui para pregar, para anunciar, para que vocês sejam os meus discípulos, para que vocês anunciem para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que estão sufocados e pensando e lutando por aquilo que é passageiro, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que é passageiro é como a traça corrói, o ladrão rouba, as coisas se estragam e tudo passa e tudo envelhece, e tudo que é atual, que é valioso hoje, amanhã já não vale mais. E cada vez mais com a tecnologia você olha e fala, meu Deus, meu sonho é ter esse carro. O meu sonho é ter esse carro. Meu Deus, como eu sonho em ter esse carro. Eu lembro, irmãos, que eu sonhava em ter um Ômega. Quantos lembram do Ômega? Levante a mão, quantos lembram do Ômega, irmãos? Do Ômega CD lá, quantos lembram dele? Olha para o lado e fala assim, é velho, irmãos. Agora eu vou dizer uma coisa. Quantos lembram do Diplomata? Aí já está caindo aos pedaços. Não, sem constrangimento. Quantos de verdade lembram do Diplomata? Levanta a mão assim. E quantos pensaram em ter um Diplomata? Seja sincero, fala assim, eu queria ter um carro desse. O Douglas está até assim, ó. Irmãos, não se frustre com isso. Melhor alguém dizer que sonhou em ter uma Belina. Sonhei em ter um Chevette. Eu vou dizer uma coisa, mas o Diplomata, eu lembro que um amigo do meu pai, na época, é um médico, até hoje, né? Médico, um doutor, e ele é muito conceituado. Ele tinha um Diplomata, 4 portas, branco. Era aquilo ali, falar em língua estranha, era mistério puro, irmãos. Quantos lembram desse carro que eu acabei de dizer agora? Era a coisa mais linda do mundo. Se você vê um carro desse hoje, ou algum desses que eu estou falando, não estou dizendo que seria feio, mas eu chorei muito para ter um Ômega. Depois eu louvei a Deus porque eu não tive.
É igual aqueles que sonharem em ter um templo, irmãos. Meu Deus, coitados. Esses vão para o céu direto. E o tipo, então, quem teve um tipo, esse já chegou na glória. Era um carro, se a gente olhava e dizia, meu Deus, é demais. Só que ainda não valia muito mais, porque o metal do carro era duro, era firme. Hoje você encosta, você compra um carro zero, você encosta, aí a lata do carro. Parece um papel. E pode ser o carro que for, é importado, igualzinho. Feito para não durar. E os móveis antigamente? Outro está falando já o tipo de madeira aqui, jacarandá. Se quiser falar jacarandá e açúbia, alguma coisa assim, entrar no mistério. Então, eram coisas que duravam. Aí você fala, meu, era demais de bom. Hoje ninguém nem quer que dura tanto, porque quer trocar logo. Já pensou passar com o mesmo móvel, 60 anos com o mesmo móvel? Você olhando para aquela cômoda, aquele imóvel, você fala, meu Deus. Parece que perde até o sentido, porque você quer dar uma renovada. Mas perceba que as coisas, tão boas quanto eram, elas vão ficando passageiras. E a gente se dedica e chora e luta por aquilo que é passageiro. Jesus diz, tudo isso é passageiro, mas há uma coisa que não é a minha palavra. Só que quando nós estamos vivenciando no mundo em que nós optamos e escolhemos, nós se perdemos de vivenciar o mundo em que Deus tem para nós. Em que mundo que você e eu estamos vivendo? Porque pregamos que somos cristãos, pregamos que queremos entrar nos céus, pregamos que queremos viver a eternidade com Deus, mas o nosso coração está nas coisas materiais, os nossos corações estão nas coisas passageiras, o nosso coração está só no nosso ventre, o nosso coração está só no nosso pensamento. Quer dizer, e muitas vezes nós estamos vivenciando neste mundo e se perdendo. Por quê? Porque estamos vivenciando de forma natural, humana. Só que a Bíblia diz que aquilo que é espiritual discerne as coisas do Espírito. E acredite, o meu Deus e o seu Deus que diz que cremos, Ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como é que podemos dizer que adoramos a Deus, sendo que vivenciamos 100% em natural, 100% em matéria, 100% naquilo que é físico, 100% preocupado com as coisas? Ai, o emprego, ai, eu vou prestar, ai, minha faculdade, ai, não estou dizendo que não tem que se preocupar com isso, mas qual a intensidade que nós nos preocupamos com o poder da palavra? Qual a intensidade que nos preocupamos em agradar e ouvir a voz de Deus? Acredite, não tem como eu e você ser tão 100% natural e ao mesmo tempo ser espiritual, não. Nós precisamos entender em que mundo que nós estamos vivendo. Ou é no mundo carnal, ou é no mundo espiritual. Porque olha o que diz a Bíblia. A palavra de Deus diz: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a própria confusão deles mesmos, e só pensam nas coisas terrenas. Mas no verso 20 diz, Filipenses 3:20 diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador. Olha isso, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para o seu corpo como corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Ele está nos dizendo, escute uma coisa, igreja precisa começar a entender que você e o seu lugar não é aqui. Para viver na dimensão espiritual, para vivenciar na totalidade com Deus e manifestar a glória dele na terra. Pastor, Deus viveu na terra? Viveu, mas ele viveu na terra pregando o céu. Viveu na terra ensinando, o meu lugar não é esse. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 18, puder abrir para mim aí. Evangelho de João, capítulo 18, olha o que a Bíblia diz. Evangelho de João, capítulo 18, verso de número 36. Olha que diz a palavra de Deus, eu vou lendo para você enquanto vai sendo projetado aqui. Evangelho de João 18, 36 diz: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Diga, meu reino não é daqui. Ele está dizendo, eu tenho outro reino.
Eu tenho um outro céus, um outro lugar, e é lá que é o meu reino, é lá que eu vou viver toda a eternidade com a minha igreja santa, imaculada, que vai reinar, que vai vivenciar as promessas. Pastor, eu não posso vivenciar a bênção na terra? Sim, a Bíblia diz que Deus tem o melhor desta terra para nós, mas nós precisamos entender o que estamos fazendo aqui, e não nos perder com aquilo que Deus nos dará. Deus prosperará, Deus abençoará, Deus curará, Deus renovará, mas para quê? Para que eu e você anuncie um reino eterno que não é aqui e que é nos céus, para a glória de Jesus. Quando eu e você compreendemos pelo Espírito, discernimos o que Deus tem para nós, começamos a vivenciar a sua totalidade, começamos a vivenciar o seu poder, começamos a vivenciar a sua glória, começamos a vivenciar a presença e o poder de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque entendemos que o nosso reino não é neste lugar, e a minha terra não é aqui. Diga: eu sou forasteiro. Diga: eu sou forasteiro. Quer dizer, nós não temos compromisso com esse lugar. O nosso compromisso é anunciar a Cristo. Mas de verdade, em que mundo que nós vivemos? Será que nós nos esquecemos o que estamos fazendo? Uma vez eu fui contratado para trabalhar de segurança dentro de uma multinacional aqui em São Paulo. Eu fui colocado para fazer um serviço de investigação lá dentro. Eu entrei nessa empresa, uma multinacional, para ganhar o salário de funcionário e ganhar por fora 30 vezes mais do que o salário do funcionário. Muito, de verdade. Era uma empresa de segurança que precisava colocar alguém que fosse infiltrado dentro da empresa para investigar o que estava acontecendo, roubos dentro da empresa. E eu fui para trabalhar nessa empresa, um processo investigativo. E cheguei, comecei, o pessoal falou: vai lá, pega a sua roupa. Eu tinha que colocar, entrar no meio da expressão que o pessoal usa, no meio dos peões, me tornar um peão e começar a estar no meio deles. Cheguei lá, 6:30 da tarde, pega a roupa lá, vai no vestiário, pega aqui e tal. Fulano de tal já sabe, ele vai te procurar no final do dia. Comecei a trabalhar. 6 horas, 7 horas, eu estava com a roupa, comecei, como que é que tem que fazer? Vai aqui, fica aí. Eu fiquei olhando, né, para o processo que eu tinha que fazer de investigação, ver se alguém mexia, roubava, fazia, aonde acontecia. Fiquei trabalhando até meia-noite. Meia-noite parava para janta. Aí ia todo mundo para o refeitório e fechava-se uma porta, totalmente digital, um sistema tremendo. Ninguém mais tinha acesso àquela parte toda filmada. Fomos jantar. Depois da janta voltamos. 1h da manhã. Minhas pernas tremendo, o pé assado, o joelho achado, as coxas assadas, pé arrebentado, porque era uma bota de bico de aço, passava empilhadeira dentro daquele espaço. E eu vou dizer uma coisa: 1h30 da manhã já não sabia mais o que eu estava fazendo ali. Eu estava tão preocupado com a produção que eu já esqueci que eu estava investigando lá dentro. 2h da manhã eu estava dizendo para os funcionários: que hora que acaba esse negócio, que eu não estou aguentando mais esse negócio aqui. Pelo amor de Deus, eu não estou suportando. Eu falei: como é que é a hora que acaba? Umas 3 horas? Ele disse: não, aqui não tem horário, é banco de hora. Às vezes a gente sai daqui meio-dia. Eu, o quê? Rouba o que vocês quiserem nesse lugar que eu vou vazar daqui. E comecei a ver que não tinha nem como roubar, porque colocaram uma caixa em um caminhão que tinha lá um container, sumiu o container. O cara falou: peraí, a nota fiscal está batendo aqui uma caixa errada. Onde está? Puxa aí, tá batendo naquele caminhão que já está lá cheio. Vamos ter que esvaziar aquele container inteiro para carregar com essa encomenda, porque está mostrando aqui que está faltando essa caixa. Não tinha como roubar ali dentro. O roubo era muito maior. Não era ali dentro com funcionários. O sistema é muito preciso, organizado, uma peça, um parafuso que seja, o que vendia lá dentro. Eu estava lá dentro e falei: meu Deus, e agora? Só que eu não estava aguentando mais, irmãos. Eu nem sonhava mais o que eu estava fazendo ali. Eu estava completamente perdido, porque eu estava muito cansado, doendo, passando mal. Eu falei para os caras: quanto é que vocês ganham aqui? Eu disse: tanto. Eu falei: vocês são loucos? Vocês são xarope? Como é que vocês aguentam isso? Acredite, eu fui sair de lá, era quase 11:30 da manhã. Aí o cara chegou no final: Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Você entrou hoje, era umas 6:30, 7 horas. Amanhã você precisa chegar aqui umas 4:30 da tarde, tá? Eu, o quê? Quer que eu fique direto? Falei: tá bom, fica me esperando que eu já vou voltar já. Até hoje eles estão me esperando voltar. Até hoje eles estão esperando o processo da investigação. Sabe o que significa isso? Eu entrei para fazer uma coisa e me perdi no meio do caminho. Será que você se perdeu no meio do caminho que você veio fazer nessa terra?
Será que eu e você se perdemos no caminho, que fomos chamados para estabelecer os céus aqui na terra, e estamos vivenciando junto com os outros, brincando, fazendo o que eles fazem, e nem nos lembramos que somos embaixadores do reino dos céus? Escute, acorde hoje, desperta tu que dormes, porque o Senhor te faz embaixador do reino dele aqui na terra. Nós começamos a nos envolver no mundo. Ai, eu trabalho, ai, apareceu uma oportunidade, ai, apareceu não sei o quê, ai, meu Deus do céu, ai, isso aqui. Eu comecei a viver dentro daquele ambiente que eu nem lembrava mais de nada. Um dia. Quantos dias faz que você nasceu na terra? E quantos dias faz que você nasceu em Cristo? Porque no dia que eu e você nascemos em Cristo, temos que entender: será que nós estamos um perdido forasteiro achando que fazemos parte deste mundo? Sendo que Jesus vai ir buscar a sua igreja. Jesus virá buscar a sua noiva. E quando eu e você entender para que é que viemos aqui, nós temos que despertar e dizer: meu Deus, me perdoa, eu estou envolvido com este mundo, fazendo o que eles fazem, sendo igualzinho eles, mas eu não fui chamado para ser igual ao mundo. O meu ventre não é o meu Deus é o Senhor dos exércitos, o meu Deus é o Senhor dos senhores. É a ti que eu sirvo, é a ti que eu confio, é o teu nome, Senhor, que eu vou glorificar. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Olha para o seu irmão e diga assim: por favor, que mundo que você está vivendo? Você esqueceu o que você veio fazer aqui? Olhe para outro e diga: você esqueceu o que você veio fazer aqui? Se você se esqueceu, Deus está te lembrando porque você veio fazer aqui. Às vezes eu e você estamos vivenciando como Nicodemos. A palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 3, que Nicodemos era o cara. Era uns mestres, conhecedor, inteligente. Verso 1 de capítulo 3 de João diz: havia um fariseu. Diga, fariseu. Tem algum fariseu perto de você aí, moço? Você fala por ele: tem sim. Claro, está cheio. Diga assim: está cheio. Começando por mim. Então, o fariseu, olhe para cá. Chamando Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Quer dizer, eu reconheço que Deus é com você, porque o que você faz é extraordinário. É coisa muito grande. E respondeu Jesus, declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer. Tem gente que está vivendo dizendo que serve a Deus, mas não consegue ver o reino de Deus. Porque que mundo que você está vivendo? Se for o mundo natural, a gente não enxerga o que é espírito. Porque o que é espiritual discerne todos e por ninguém é discernido. O que é espiritual, ele anda guiado pelo Espírito Santo e ele entende que está aqui de passagem. Ele discerne o mundo natural, mas ele diz: eu não sou desse mundo, eu não vou me misturar, eu não vou me perder na investigação que estou fazendo aqui, não. Eu vim aqui para estabelecer o reino dos céus aonde eu pisar. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo. Tem gente que perdeu a sua identidade de profeta, tem gente que perdeu a sua identidade de embaixador, tem gente que perdeu a sua identidade de cristão, tem gente que perdeu a sua identidade de compromissado com Deus, e você vem para a igreja achando que você é frequentador de igreja, achando que você é o tal evangélico que conheceu o evangelho e que se gostou da igreja, porque afinal a igreja hoje evangélica é uma graça, irmão. Eu vou dizer para você, a igreja evangélica está pior do que muita seita e religiosidade. Pessoas que vão subir um monte, sobe de joelho, dizendo que está fazendo voto com Deus. Pessoas que estão fazendo sacrifício, renunciam e fazem coisas absurdas. Eu não sei de onde tiraram isso, porque a minha Bíblia não ensina
mostra isso. A minha Bíblia não mostra isso, mas assim está acontecendo com o evangelho de pessoas que perderam a sua essência, que perderam o padrão do evangelho, que perderam a sua identidade, estão vivendo no mundo dizendo: olha, faz isso que é bom, faz isso que eu ouvi que está certo. Aí tem um pregador aí que eu até compartilho ele. Meu irmão, ele tem milhões de seguidores, que benção, ele concorda em fazer tatuagem, ele acha legal beber um pouco de bebida, ele acha interessante se prostituir de vez em quando. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão, seja ele quem for, aquele que pregar um outro evangelho, seja anátema, seja maldito, seja maldito. Pastor, mas a minha igreja é legal, fazem tudo isso lá dentro. Eu vou dizer uma coisa, exatamente o que aconteceu com a igreja. Elas esqueceram o que vieram fazer na terra e perderam um propósito. E sabe por que elas não percebem que perderam um propósito? Porque só enxerga o reino dos céus quem nasceu de novo. Pastor, você está julgando alguém? Não. Quem escuta isso em casa, escuta uma coisa aqui bem clara para todo mundo. Quem escuta isso em casa, pensa que aqui na igreja não tem gente que tem tatuagem. Tem obreiros nossos tatuados aqui na igreja. Membros e obreiros. O que a gente ensina é princípio. Não aquilo que você fez no passado, o que você errou, deixou de fazer. A questão não é o que você errou. A questão é o que é pregado do altar dizendo que isso pode. Se você quiser continuar fazendo, eu vou te amar da mesma forma. Mas eu vou continuar pregando dizendo que isso não é de Deus. É simples assim. Pastor, mas eu tenho muitos amigos que são homossexuais. Eu vou dizer, eu respeito. Respeito, inclusive respeito os homossexuais, não tem problema nenhum contra eles. Só que eu vou continuar pregando que se não se converter e tirar a prática do homossexualismo, vai para o inferno. Porque eu quero? Não! Eu quero que você vá para o céu. É por isso que eu estou pregando a verdade. Pastor, mas tem muita gente na igreja que tem a língua e fala mal do que os outros, vai para o inferno, igualzinho aquele que está no homossexualismo. É verdade, aliás, eu vou dizer uma coisa, tem muito pastor que vai primeiro para o inferno. A pregação não é para você, a pregação começa aqui. Cabe quem quer viver e quem quer ir para o céu. Não é escolha, é obediência. Não é patente, nem autoridade, nem quem está no altar ou com o microfone, não interessa. Tem muito pastor que vai queimar no inferno, vai torrar no mármore do inferno. Por quê? Porque ele principalmente vai ser mais cobrado ainda. Não tem exclusividade. Algumas igrejas têm. Naquelas que vivem a mentira. Mas nas que vivem a verdade, essa prática está para quem vive com a gente. Ah, mas e se o seu filho? E se a sua mulher? E se o seu irmão? E se você? Todo mundo, se não se converter, vai para o inferno. Por isso que Jesus disse: o meu reino não é daqui. Nicodemos estava questionando o Senhor e dizendo: que negócio é esse? Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar esses sinais. Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como que alguém pode nascer de novo sendo velho? Olha a inteligência dele. Como é que pode? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe, nascer. Aí responde Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quer dizer, ser batizado nas águas. O que nasce da carne é carne. Surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário vos nascer, que vos nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não podem dizer aonde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Sabe o que Deus estava dizendo para Nicodemos? Tu é um carnal, Nicodemos, com muita classe. E Jesus, você não entende nada porque você não nasceu de novo. Você é o mestre da sua carne. E aquele que é mestre carnal não compreende as coisas do mundo em que eu prego, porque eu não prego este mundo, eu prego um reino eterno. Nicodemos tinha a visão natural, mas não podia contemplar a face de Deus. Diga: Nicodemos tinha visão natural,
mas não podia contemplar a face de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, no verso 46, vou citar aqui de Marcos 10, sem entender. Havia um homem cego, que estava na beira do caminho, vivia sendo distante do reino, mas que aquele dia decidiu dizendo, é esse reino que eu quero servir. É este mundo que eu quero viver. É o mundo do Espírito. É fácil? Não. Às vezes a gente se perde e esquece o que a gente está fazendo aqui, como aconteceu comigo naquela empresa. Às vezes a gente está vivendo como mais um competidor no mundo natural. Aí sabe o que você está pensando? Ai meu Deus, eu vou viver, eu vou trabalhar, eu vou me aposentar, eu vou tentar me aposentar, ganhar uns 100 mil de aposentadoria. Quantas pessoas vão se aposentar no final da sua vida? Quando pensam em se aposentar, já não vivem mais, morrem. E só se prenderam nesse mundo natural e esqueceram da sua aposentadoria eterna. E que mundo que nós estamos vivendo? Sabe o que Deus quer que eu e você reflita? Pastor, você é louco, você vem ficar pregando essa mensagem toda espiritual? Não é eu que estou pregando. Foi Jesus que pregou 3 anos e meio. Os discípulos vinham e falavam para ele certas coisas. Jesus dizia, escute, eu quero lembrar vocês, meu mundo não é daqui. O que vocês estão pensando aqui? Aí vinham os discípulos e acontecia o fato, Jesus, mas está acontecendo isso. De novo, quero lembrar, eu não sou desse mundo. Jesus passou o seu ministério pregando que o mundo dele não era esse. Será que ele queria ensinar alguma coisa para os seus discípulos? Sabe o que está acontecendo? A gente está vindo para a igreja dizendo que a gente é crente, fingindo que a gente está vivendo no Espírito. E o mundo que a gente vive é o mundo de competição natural. Nós estamos iludidos por este mundo e esquecemos disso, entramos no automático. Estamos competindo pensando que a nossa competição é na força, no braço. Jesus diz, não, a nossa luta não é carnal, é espiritual. A nossa guerra não é física, ela é espírito. E eu vou dizer, pessoas estão vivendo contendas nas suas casas, nos seus relacionamentos, vidas quebradas financeiramente, tantas as áreas. Por quê? Porque elas estão fazendo pela força. Ou porque viram os outros fazendo, isso deu certo. Não, eu vou dizer uma coisa, esse ano é um ano da plenitude, em que Deus vai conduzir você, e você vai ser guiado por Ele, para ter sucesso sim na terra, para ser abençoado sim na terra, mas para não se perder com sua terra celestial. Se o resumo da salvação eterna se relata numa vida espiritual eterna, e que o Evangelho é esta a base, por que temos medo de ouvir uma pregação dessa? Não, pastor, eu vim aqui porque eu estou precisando resolver um problema na justiça. Beleza, tudo bem, Deus vai resolver o negócio da justiça, mas como é que está a justiça espiritual? Percebe que a nossa ansiedade está em resolver as nossas coisas, porque estão me cobrando, porque estão fazendo, porque estão acontecendo. Irmãos, eu passei muito por isso. Eu, pastor, nós somos empresários e vivenciamos isso durante muito tempo. Tivemos processo na justiça, e não culpa nossa, porque fomos vítimas de um estelionato, de uma empresa se passando pela Coca-Cola do Brasil, comprando da gente que não era Coca, a Coca era nosso cliente sim, mas este momento não era Coca, era uma empresa se passando por isso. Tomamos o maior estelionato nas nossas vidas, roubados, fomos enganados e sofremos até hoje judicialmente por isso. Sabe que um dia Deus falou comigo, a gente ficava desesperado, preocupado. Deus claramente falou no meu coração, escute uma coisa, pode acontecer o que for na justiça natural, foca-se na minha presença, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Sabe o que aconteceu? Deus foi dando vitória, foi dando milagre, passamos provas, choramos, passamos luta, mas eu vou dizer uma coisa, o nosso coração estava focado em Deus. Você não perca a essência daquilo que eu tenho para você, porque quem vive neste mundo vai sofrer as consequências naturais do mundo, faz parte. É igual achar que cristão não fica doente, que crente não fica doente, que não passa prova, passa. Mas o que nos conforta não é porque a gente passa a prova, o que nos conforta é que existe uma promessa eterna para as nossas vidas. É isso que nos garante. Perceba, Nicodemos, ele era um cara mestre, que não conseguia enxergar o reino, porque não nasceu de novo. Mas havia um homem cego, na beira do caminho, que quando abriu o coração no Espírito, ele cego enxergava o que Nicodemos vendo não enxergava. Tem cego enxergando e quem vê não vê nada. Sabe por quê? Porque em que mundo que nós estamos vivendo? Se a gente estiver vivenciando no mundo natural,
A gente vai ficar guerreando aqui no culto, dizendo, não estou entendendo nada, pastor, que coisa confusa. É claro, para quem está vendo no mundo natural é assim. Mas se hoje no mundo espiritual os seus olhos espirituais forem abertos, tu vai começar a enxergar a glória de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Aquele homem que começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E sabe o que faziam os discípulos? Cala a boca, para de encher. Está atrapalhando o mestre. Para com isso. Os que enxergavam estavam dando trabalho. E o cego estava clamando. Há cegos clamando e a que enxergam com a boca fechada não adoram mais. É por isso que nós não conseguimos passar e romper barreiras, porque nossa visão está física. E aí nós bloqueamos aquilo que enxergamos, julgamos o que vemos, enquanto na verdade os nossos olhos nos fazem pecar. Diz a Bíblia, arranque o teu olho e seja salvo, porque mais vale os céus do que a terra com os olhos perfeitos, indo para o inferno. Aquele cego diz, eu quero Jesus, e os discípulos, para, cala a boca, fica quieto. Tem muito discípulo de Jesus impedindo pessoas de serem curadas por ele. Tem muito pastor fazendo com que pessoas se desviem e nunca mais voltem para a igreja. Tem muito profetinha fazendo com que pessoas não queiram pisar mais na igreja, porque estão frustradas de tanta heresia, de tanto charlatanismo, de tanta palhaçada e baboseira que pregam nos altares, que as pessoas pensam, meu Deus, Jesus é isso, eu não quero mais. É pessoas fazendo com que quem quer ser curado não chegue perto de Jesus, como faziam os discípulos. Os discípulos olhavam para ele e diziam, para, fica quieto, cala a boca. Mas sabe o que ele fazia? Ele não enxergava pelo físico, mas ele enxergava pelo Espírito. E dizia, hoje o meu milagre vai chegar, hoje a minha vitória vai chegar, hoje a minha promessa vai chegar. Quem está enxergando pelo Espírito hoje? Quem está enxergando pela fé hoje? Quem está enxergando a glória de Deus? Os discípulos impedindo, escute isso. Cala a boca, para, fica quieto. De repente Jesus para. E Jesus para e olha para os discípulos que impediam eles. Chame ele e tragam até aqui. Mande-o vir. Jesus não vai até ele, porque Jesus é o caminho. Jesus não sai do caminho para ir na beira. É quem está na beira que sai para entrar no caminho. Aí os discípulos estavam impedindo, mandando calar a boca, teve que ir lá falar para ele, Jesus está te chamando. Sabe por quê? Tem discípulo andando do lado de Jesus que não enxerga mais nada. E tem cego parado à beira que está enxergando a vitória chegar. Nicodemos não conseguia enxergar, porque só enxerga quem nasceu de novo. Será que eu e você deixamos a nossa salvação, o nosso nascimento novo, mortificar-nos? E paramos de enxergar pelo Espírito? Aquele homem entendeu perfeitamente o que Deus tinha para ele. Jesus ministra a ele, cura ele, muda a história dele e faz com que ele saia da beira para vivenciar como um vencedor. O que Deus tem para mim e para você sempre é nos tirar da beira, da margem. Deus quer tirar todos os marginais perdidos e trazer para o caminho da vitória. Diga, quem vive à margem é o marginal, mas quem vive no caminho é um filho da promessa. Tem filho da promessa aqui? A palavra de Deus nos mostra que esse homem, ele vive algo extraordinário na sua vida. Ele vive algo pleno na sua história. A palavra de Deus nos mostra outra passagem onde diz sobre o outro cego, que quando os discípulos questionaram, dizendo, Senhor, ele pecou? A família dele pecou? Quem é que pecou? Jesus diz, nem ele, nem a família, nem ninguém. Ele é cego para que a minha glória se manifeste sobre ele. Essa doença não é para envergonhá-lo, essa doença é para glorificar o meu nome na vida dele. E Jesus, vendo aquele homem, cospe no barro, faz um lodo com barro, com cuspe, coloca nos olhos daquele cego. O cara já era cego, agora coloca barro no olho. Jesus agora, depois de enfiar o barro no olho do cego, fala, agora vai para o tanque de Siloé. É só Jesus para fazer um negócio desse, irmãos.
Só que entende uma coisa, quem ouve a voz do Espírito com os olhos cegos, com barro no olho, já enxerga a glória de Deus se manifestando. Tem cego com barro no olho, enxergando mais do que crente com o olho aberto há muito tempo. Ele foi para o tanque de Siloé lavar e começou a enxergar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a visão começou no Espírito. Não foi física. Quer guardar uma revelação para mim, para você hoje dos céus? Comece a guardar tudo o que foi dito, mas guarde essa aqui em Atos, capítulo 9. Quando subitamente Paulo, no caminho de Damasco, Saulo, em perseguir a igreja, vai matar e prender a igreja. E no meio do caminho, montado em um animal, que com certeza não era um jegue, ninguém guerreia com jegue ou jumento, guerreia com cavalo. Ele cai do cavalo, tem muita gente caindo do cavalo, mas porque Deus quer ter um encontro com você em nome de Jesus Cristo. Quando ele cai daquele animal que está montado, a Bíblia não fala que é o cavalo. Estou eu dizendo e conjecturando com você, porque ninguém vai guerrear como jumento. E toda vez que na Bíblia fala de guerra, fala de animal como cavalo. Toda vez que fala de guerra, fala de cavalo. E toda vez que fala de paz, fala de jumento. Porque jumento é um símbolo de paz. Quando Jesus entrou em Jerusalém em paz, ele veio montado no jumentinho. E quando ele vier em Apocalipse, ele virá num cavalo branco para julgar a terra em guerra. Quando se fala de guerra é cavalo, quando se fala de paz é jumento. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. O que Deus tem para mim e para você é algo extraordinário. Aquele Paulo cai. E ele estava enxergando segundo a sua visão carnal. E a Bíblia diz que subitamente um resplendor de cerca o cega. E ele não enxerga mais, mas agora cego ele tem uma visão. Eu vou dizer uma coisa, quando a gente cega para a carne, a gente tem uma visão espiritual. Quando a gente cega para o mundo, nós enxergamos a glória de Deus. Ele é conduzido pelos teus amigos a uma cidade, a um lugar que ele tem uma visão. Não era, ele estava cego, mas tem uma visão que entrava um homem chamado Ananias e colocaria a mão sobre ele e profetizaria sobre ele, para que ele fosse cheio da presença de Deus. Eu vou dizer, ele cego estava enxergando, e quando ele via, ele não enxergava. Tem muito crente que não enxerga, tem muito crente que está andando por vista natural, mas Deus quer trazer você uma visão para você enxergar a glória de Deus, o poder do Espírito, porque o Senhor pergunta: em que mundo que você está vivendo hoje? Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você aqui hoje? O que Deus quer fazer conosco? Pastor, eu entrei aqui, preciso de uma palavra de vitória, de milagre. Essa é a palavra de milagre. Essa é a palavra de vitória. Comece, para mim, tá? Comece a andar mais no Espírito. E você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Eu recebo, Senhor. Mais alguém aqui quer receber essa palavra no seu coração, em nome de Jesus? Comece a andar mais no Espírito. É fácil? Não. Seja sincero, seja sincera. Seja sincera. Seja sem maquiagem, sem filtro, sem Instagram. Deus não te vê através do filtro do Instagram. Deus te sonda por dentro e conhece você profundamente. Viu, Rodrigo? A pergunta é, seja sincero. Sincera. Quantas vezes você se esqueceu que você foi chamado para fazer e manifestar a glória de Deus na terra? Se alguém já se esqueceu, só quem já se esqueceu fica de pé, que eu quero orar com você em nome de Jesus Cristo. Fora aqueles que querem mentir, aqueles de verdade que já esqueceram, fica de pé. Você que está em casa, se você já se esqueceu que você é embaixador do reino dos céus, chegou hoje o dia de lembrar que mundo que você e eu vivemos. Bate no peito para você e diga assim: que mundo você vive? No mundo passageiro ou no mundo eterno? Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Igreja, você que está em casa, a igreja toda está de pé. Sabe por quê? Porque eu sou a primeira pessoa a me levantar. Quantas vezes eu estou vivendo como um pastor automático e me esqueci que não é o título que me salva,
É o meu comportamento em espírito que manifesta a glória de Deus. Não é título que salva ninguém. Não é membro de igreja que salva. Não é porque eu sou cooperador. Não é porque eu sou diácono. Não é porque eu sou pastor, presbítero. Não é porque eu sou apóstolo. Não é porque eu sou apóstolo. Não. O que me salva é o meu comportamento em obediência à palavra. Deus hoje Ele quer resgatar em nós aquilo que Ele nos chamou para ser. Curve a sua cabeça em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Eu quero que você, meu amado, peça perdão para Deus. Eu também. Diga: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu estou andando aqui, Senhor, achando que eu sou mais um competidor desse mundo. Eu não sou competidor desse mundo. Eu sou o embaixador do reino dos céus aqui na terra. Aí você começa e eu ia avaliar a minha casa, a sua casa, o nosso casamento, nós como pais, nós como filhos, nós como amigos. A gente está se comportando e sofrendo por causa de consequências financeiras, problema no casamento, problema emocional. Por quê? Porque a gente está vivendo como um competidor natural de uma terra passageira. Se eu e você nos posicionar como sacerdotes de Deus, se eu e você nos posicionar como alguém que estabelece o reino dos céus, na nossa casa, os nossos filhos, nossa família será impactada pelo poder de Deus. E Deus vai começar a liberar milagres. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa próspera, você vai ser um casamento abençoado, você e eu vamos ter uma vida abençoada, vamos ter filhos obedientes, vamos ter família cheia da presença de Deus, vamos vivenciar na igreja a totalidade da sua glória, vamos ser um povo cheio do teu poder. Por quê? Porque entendemos, nós não estamos vivendo neste mundo perdidos não. Você não está perdido aqui não. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te levantou. E pode se preparar, porque a partir de hoje começa um novo tempo na nossa casa. A partir de hoje, o louvor vai invadir nossa casa. A partir de hoje, a palavra vai invadir nossa casa. A partir de hoje, meus amigos, nossos familiares serão marcados pela presença de Deus. O Espírito